Segundo as investigações da Polícia Federal sobre as fraudes do INSS, 3 servidores receberam pelo menos 17 milhões e meio de reais de associações, de lobistas e empresários envolvidos no esquema. O procurador-geral do INSS, procurador Virgílio Antônio Filho, foi afastado após as suspeitas levantadas de que ele estaria recebendo propina. Relatório aponta que as pessoas ligadas a ele receberam 12 milhões de reais em repasses, incluindo a compra de um Porsche de 1 milhão de reais. A irmã de Virgílio também teria recebido mais de 600 mil reais e usado o CNPJ para comprar um imóvel de 773 mil reais em Curitiba. Outro diretor do INSS, André Paulo Félix Fidelis, teria recebido 5 milhões 200 mil reais por meio de empresas no nome do filho. Ou seja, doutor Francisco, aí é a famosa lavagem de dinheiro que a polícia conhece muito bem, né? Desde o problema de Al Capone, o povo dizia, siga o dinheiro. Exatamente, o dinheiro diz tudo, né? Revela tudo. Então é só seguir o dinheiro que vai chegar à autoria mais concreta do crime. O levantamento da Controladoria Geral da União, lembrando que a CGU, né? Os órgãos de controle dentro do INSS parece que estavam corrompidos. Esse levantamento apontou que mais de 742 mil beneficiários do INSS pediram cancelamento dos descontos associativos no primeiro semestre de 2024. Em 95% dos casos, os aposentados disseram que não autorizaram descontos em folha. Ou seja, aquela mensalidade cobrada por essas entidades, muitas delas ligadas a sindicatos, como por exemplo a CONTAG, que é a da agricultura, que é uma que atuou aqui no estado de Pernambuco, inclusive no município de Vertente do Lério, viu? Atuou bem forte aqui no estado de Pernambuco. Então é o seguinte, esse pessoal, né, pedia o cancelamento, diziam o quê? Não, eu não autorizei. 95% não autorizou. Como é que o INSS pegou e descontou o dinheiro? Se o segurado, o aposentado, o pensionista não autorizou. Tá aí a fraude, a prova. Tem gente que autorizou, mas quando viu que não valia a pena, porque eles prometiam mundos e fundos. Compra em farmácia, né? Desconto em supermercado, um monte de coisa. Quando eles viam, quando o aposentado via que não valia a pena, simplesmente queria tirar. O INSS não tirava. Não tirava. A CNN Brasil, no jornalista Caio Junqueira, ele apurou que o próprio INSS e entidades suspeitas de fraudes tentaram barrar a auditoria da Controladoria Geral da União. Você vê como é que o esquema estava formado, o dinheiro falando alto. Eles tentaram barrar a auditoria da CGU. Vem comigo. Porque o acórdão do TCU de junho do ano passado, ele é muito claro ali em estabelecer diversas diretrizes e recomendações para coibir essa, vamos dizer, farra ali dos descontos associativos que acabaram propiciando também essa operação da Polícia Federal. Houve o acórdão, mas houve depois o recurso. E o que mais chama atenção, o recurso não foi apenas do INSS, o recurso também foi apresentado, outros recursos, justamente por entidades que foram alvo da Polícia Federal na operação da semana passada, com o mesmo pedido semelhante, que era suspender ali parte, pelo menos, das recomendações saneadoras do Tribunal de Contas da União. 2 entidades, pelo menos. Aí a gente está vendo o pedido que o INSS faz para o próprio Tribunal de Contas, pedindo justamente que não seja cumprido o acórdão no tocante ao bloqueio automático dos benefícios para a verbação de novos descontos, né, que era uma recomendação. E o muito interessante também, Thaís, nessa apuração, quem que assina esse pedido? O então Procurador Federal do INSS, Virgílio Antônio Ribeiro de Oliveira Filho, afastado do cargo na semana passada pela Polícia Federal. Esse Virgílio que recebeu, que a família comprou imóveis, né? Esse Virgílio que foi pego num jatinho de um empresário fotografado na investigação da Polícia Federal, viu, doutor Manzini? Fotografado, tá inclusive no nosso site. A foto que foi tirada dele entrando no jatinho, com um empresário ligado à fraude.
O empresário ligado à fraude é aquele que eu mostrei aqui para vocês, que a dona de uma dessas entidades que fazia desconto era uma faxineira. Faxineira dele. Ou seja, laranja, né? Não é isso que chama? Laranja. Exatamente. Exatamente. Segundo o portal Metrópolis, tribunais em todo o Brasil têm decidido que entidades alvo da Polícia Federal por descontos indevidos no INSS devem ressarcir em dobro os valores debitados aos aposentados e pensionistas, além de pagar indenizações por danos morais. Entre os tribunais que tomaram essas decisões estão Tribunal de Justiça do Pará, São Paulo, Goiás, Maranhão, Tribunal Regional da Terceira Região. Os juízes determinaram também que o INSS cessasse os descontos. Qual é a bronca? Como é que vai achar o dinheiro agora? Doutor Francisco. Pois é, cadê os partidos políticos que correm tanto atrás de ações no STF, com urgência, ganham liminares e tudo mais? Cadê os partidos? Cadê o PT? Né, numa hora PDT, dessa? O PDT, o próprio PDT, que é o partido do ministro da Previdência. Para entrar com ação e já bloquear os bens desses sindicatos, né, que muitos deles nem sede têm. A verdade é essa. São só de fachada, como você falou, e com laranjas de toda sorte. Não, e algumas dessas entidades, quando eles viram que ia ter a fiscalização, eles simplesmente já entraram na justiça para dissolver. Para simplesmente acabar, porque o dinheiro entrava por um canto, mas não ficava dentro da associação. Ele saía. Porque eles tinham que simplesmente lavar o dinheiro, porque a qualquer momento a bomba poderia estourar, eles tinham que lavar o dinheiro, tanto é que eles compraram bens. Por exemplo, uma Porsche veio de R$1 milhão. R$1 milhão. Aí você apreende. Quando você vai para um leilão, você não vende mais por R$1 milhão. Né? O senhor, inclusive, está acostumado aí a ver essa questão de leilão da Receita Federal, apreensões da Polícia Federal. Você vende helicóptero até pela metade do preço. Até porque os leilões demoram a acontecer, né? Então os carros ficam ali mal acondicionados, mal guardados e vão perecendo. Então o próprio valor deles, o helicóptero, por exemplo, se ficar parado muito tempo, vai ter que fazer tantas revisões que consome até o valor dele inteiro. Uma revisão de helicóptero é caríssima. E uma Porsche, por exemplo, a revisão pelo menos uma revisão de uma Porsche dessa, provavelmente são 2 carros populares, sem medo de errar. Poderia ter uma alienação rápida, né? Logo quando apreendesse, já imediatamente alienava e guardava o dinheiro e deixava lá guardado, mas nem essa agilidade se tem. Não tem essa agilidade e o governo também não tem esse dinheiro para devolver, viu? Aqui para nós. Mas tem um projeto aí de um deputado, acho que do PSOL, querendo que nós paguemos essa conta, que tirasse do orçamento para pagar essa conta. Se tirar do orçamento para nós. E outra coisa, até agora ninguém foi para cadeia. Ninguém. Eles foram afastados. E será que alguém vai para a cadeia no caso desse? É o que estão chamando que o ninguém, aquele cara que eu sempre falo aqui, só ele que provavelmente vai ser preso. Ninguém. O ministro da Previdência Social, o Carlos Lupe, admitiu que levou algum tempo para a apuração do esquema de descontos indevidos sobre aposentadorias do INSS, mas afirmou que a sua pasta, o seu ministério, atuou firme para combater as fraudes. Ele que está dizendo, vai. Em 2023, se começou dentro do INSS, como aqui, independente, a se fazer a verificação de todas as denúncias apresentadas, que não era a primeira vez. O 95 recebe toda hora de denúncia de alguém que se sente enganado, de alguém que diz que não autorizou, não só associativista, mas também de consignado. Tem muitas denúncias de pessoas que vivem dizendo que estão tendo desconto consignado sem ter autorizado. Então eu pedi a ETA instruir para que o INSS, que é a instituição responsável pela ação dessa política pública, começasse a apurar essas denúncias apresentadas. Levou-se tempo demais. Então, primeiro regulamento sobre desconto de mensalidade aconteceu sobre mensalidade associativa, regulamento sobre associação por a portaria da presidência do INSS 162 de 14 de maio de 24.
Olha só, o negócio vem desde 23, não tem negócio de 24, 2024. Né? Lembrando que Dilma Rousseff teve que afastar a Lupe do governo dela por causa de denúncia de corrupção, viu? Não é coisa que o Lula não sabia. Que agora todo mundo eu não sabia, né? Bolsonaro sabia, tanto é que Bolsonaro sabia que meteu uma medida provisória em 2022 para tentar barrar o esquema. 2022. Aí o que aconteceu? O esquema era para substituir o imposto sindical. Era um senhor esquema. Aí eu tenho aquele gráfico que a gente está colocando aqui, que o assunto ele vem desde 2016. Havia essa brecha legal. Aí veio o Michel Temer. O Temer, com a reforma trabalhista, ele vetou o imposto sindical. Vetou. Quebrou esse povo de sindicato que tinha desconto em folha. Tá aqui o gráfico, aqui ó, 2016, Dilma. Aí ó, aqui 2019 já é Bolsonaro. Final do governo Bolsonaro, quando subiu foi quando ele meteu a medida provisória. O que aconteceu? A medida provisória lá no Congresso passou por uma série de restrições. A medida, ela entrou em vigor, deu uma segurada. Mas depois ela foi praticamente vetada no Congresso. Aí, ó, pipocou no governo Lula. Estourou. Tá? Então, é uma bronca que é conhecida. Hoje, por exemplo, está o Cláudio Humberto, jornalista que faz o Diário do Poder, que aqui é publicado na Folha de Pernambuco. O Diário do Poder, a coluna dele diz o seguinte: esse assunto, pelo menos uma coisa boa, com a roubalheira do dinheiro dos velhinhos e das velhinhas, é que se aposenta a história do imposto sindical. O governo do PT, o governo de Lula, não vai querer se meter mais numa conversa dessa, depois de um escândalo desse tamanho. Porque imagina como era, porque nunca teve operação, o esquema do imposto sindical, que tirava direto na folha de pagamento. Você não podia nem chiar, reclamar. Você não podia chiar, reclamar. Você tinha que sair do sindicato. Aí saía do sindicato e mesmo assim, uma vez por ano, havia o desconto em folha, porque era lei. Foi a reforma trabalhista aqui do Temer que barrou isso. Mas aí eles encontraram essa brecha da mensalidade associativa, porque vem aí no seu contra-cheque mensalidade associativa. Só que quando começou, eles ainda associavam. Falavam, olha, você vai ter direito a advogado. É como se fosse um sindicato. Você vai ter direito a desconto em farmácia, desconto em plano de saúde, você tem direito a desconto em supermercado. Eles ofereciam alguma coisa. Então tinha realmente uma finalidade. Só que quando entrou aqui, aliás, quando estava lá o governo ainda de Bolsonaro, aqui, que ele meteu a medida provisória, já começaram a chutar o pau da barraca. Mas, imagina, eles conseguiam associar as pessoas na conversa, na lábia. Aqui, não, 2023 não é lábia, não é conversa. A pessoa que é aposentada fala assim, mas eu não associei, eu não pedi, eu não assinei. E está vindo o desconto. E a pessoa que pegava e entrava administrativamente no meu INSS para pedir, para tirar, não conseguia tirar, porcaria. Tinha que entrar na justiça. Isso é uma esculhambação. Porque é o seguinte, o aposentado, a aposentada é o trabalhador. Trabalhador que trabalhou muito, que conseguiu sua aposentadoria, você roubar o cara que já está aposentado ganhando mixaria. Você sabe que a aposentadoria no Brasil é uma mixaria, para a grande maioria, a não ser se você for ministro, for deputado, aqueles servidores de alta patente, aí você ganha bonitinho. Rapaz, é uma escolha. E as explicações não tem explicação. O sindicato, por exemplo, o alvo da Polícia Federal,
esse sindicato, teria repassado 26 milhões de reais de forma fracionada, assim, de pouquinho, tanto para um, tanto para o outro, para 15 pessoas e empresas, segundo o COAF. O COAF é o órgão da Receita Federal que vê o dinheiro circulando para lá e para cá. O relatório aponta desvios de descontos irregulares pela Confederação dos Trabalhadores da Agricultura, a CONTAG. Lembrando que essa CONTAG, que é ligada inclusive ao MST, ela é uma das principais aqui no meu estado, viu? Segundo o levantamento do jornal O Globo. A CONTAG. Eu falei inclusive no município de Vertente do Lério, né? Essa CONTAG. Beneficiados inclui donos de locadoras, bufês, os advogados. Segundo a PF, os depósitos foram feitos em espécie, de forma fracionada, sem identificação dos depositantes. A Confederação dos Trabalhadores na Agricultura, a CONTAG, negou irregularidades e disse que colabora com as investigações. Como é que esse povo, doutor Francisco, consegue fazer o dinheiro assim tão fácil? Bom, Cadu, ele se aproveita da ingenuidade, né, da displicência até de alguns aposentados que não conferem como é que está sendo feito esse desconto no salário deles. E aí essa movimentação é milionária, né? Quantos milhões de aposentados nós temos aqui hoje? Quem é que confere ali? Quantos deles conferem efetivamente que está tendo aquele desconto no seu salário, no seu benefício? Então, eles usaram uma tática, né, que se aproveita da inocência, da falta de conhecimento, da falta de informação dessas pessoas, que muitas delas são humildes, né? São pessoas humildes e que não têm o discernimento suficiente para acompanhar isso daí. Agora, essa questão da lavagem do dinheiro, você tirar valor em espécie. Entra o dinheiro, o INSS mandou o dinheiro, por exemplo. Há informações que tinha entidade dessa aí que o valor variava, vamos botar, de 45 até 200 milhões mês. Por isso que deu mais de 6 bi, tá? Quando começou o pipoco. Então, como é que você recebe o dinheiro na conta bancária, porque vai ser depósito em banco, e consegue sacar um dinheiro desse, que eu não sei, o INSS se usa Caixa Econômica ou Banco do Brasil para fazer o depósito. Deve usar um banco desses público, né? Como é que o cara consegue sacar esses valores para fazer a distribuição e lavar o dinheiro? Deve ter um esquema, inclusive, bancário nisso aí. Talvez com o fracionamento dos saques, né? Diversas pessoas fazendo esses saques, e também através de escritório de advocacia, enfim, tem tanta forma de... Até porque o escritório de advocacia é uma maneira de não ter investigação, né? Porque o advogado, ele tem algumas prerrogativas. Aliás, só tem prerrogativa, viu, se você é advogado, se você estiver do lado de Alexandre de Moraes, viu? Se você não tiver, ferrou, viu? Tá? E depois que emitiu a nota fiscal, o dinheiro está lavado. Lavado. 6 centrais sindicais declararam apoio a Frei Chico, o irmão do presidente Lula, em meio a essa operação sem desconto. A operação que investiga essas fraudes no INSS. Em carta aberta, os sindicatos afirmam que Frei Chico sempre agiu com honestidade, acusam tentativa de politicagem eleitoral contra o governo e o sindicalismo. O documento foi assinado pelas seguintes entidades: Central Única dos Trabalhadores, a CUT, né, que é ligada ao PT, Força Sindical, que não seria ligada ao PT, UGT, União Geral dos Trabalhadores, CTB, Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, NCST, Nova Central Sindical de Trabalhadores, CSB, Central dos Sindicatos Brasileiros. Mesmo criticando o desvio do foco, as centrais apoiam a ação da Polícia Federal e defendem o ressarcimento das vítimas de fraude. O Frei Beto, né, que é o irmão do presidente, Frei Chico, ele foi envolvido, ele é vice-presidente e diretor de uma das entidades, uma das principais. São 11 as principais. Uma das principais é a dele. O problema é que tentaram colocar o Frei Chico, o irmão de Lula, como figura decorativa. E ele não é figura decorativa no sindicato.
A entidade teve um aporte de 100 milhões de reais, assim, tranchém, do dia para a noite. Você falasse, eu não sabia que caiu milagrosamente 100 milhões de reais, uma mega cena turbinada na conta, eu não sabia, é difícil demais. É complicado. Entendeu? Eu não acredito que não sabia. Se você acredita, beleza. Entendeu? Inclusive, na época do mensalão, que foi o primeiro governo Lula, que era tirar dinheiro de publicidade, agência de publicidade, para pagar deputado e senador para votar com o PT, para votar com o governo. O Lula fez um pronunciamento dizendo que não sabia. O povo acreditou, elegeu ele. No Petrolão, Lula 2. O Lula disse que era inocente, como ele diz até hoje, que nada disso aconteceu, é invenção, esculhambava o pessoal de Curitiba, né, que hoje é senador, o Sérgio Moro, era juiz, esculhambava os delatores, e ele elegeu Dilma. Lula elegeu Dilma. Elegeu Dilma 1 e Dilma 2. Dilma saiu no 2 por impeachment. Doutor Almir Reis, tudo bem, não? O senhor que é advogado previdenciário, hein? Sofrendo na pele com relação a isso. Eu acho que tem uma frase que é do ex-ministro do Supremo, não sei se é do Fachin ou era do Zavascki, você puxa a pena, vem uma galinha, né? Eu acho que quanto mais cascavilhar, quanto mais você... Essa é antiga. Puxa a pena, vem a galinha. Então, assim, quanto mais você cascavilhar, quanto mais você aprofundar as investigações, mais gente você vai achar. E acho que não chegou no loop ainda por uma questão simples. Se bate no loop, ele tem foro privilegiado, aí vai para o Supremo. Aí muitas vezes a investigação ela não anda naquele passo acelerado que precisa para uma situação como essa. Mas eu vou te confessar, Cardinô, que eu conheço o presidente do INSS, que foi afastado agora, e me surpreendeu negativamente. O Vigílio também, que era o procurador. O Vigílio, ele foi fotografado e filmado pela Polícia Federal com o empresário, que é o tal do Reis aí, que é o cara que tinha um K de laranja, e um dos laranjas era a faxineira dele, e ele foi filmado entrando no jatinho do cara. Eu vou te falar, me surpreendeu, porque ele é um servidor de carreira da casa. Ele é um advogado, um procurador federal. Então, assim, sabe aquela pessoa que já ganha o topo da remuneração do serviço público? Ganha bem. Ganha bem, ele recebe o teto. Ele recebe igual o ministro do Supremo Tribunal Federal na posição dele. Então, é aquela pessoa que, tecnicamente, o que ele tem é mais do que suficiente para viver. Mas a corrupção é uma coisa... Sabe, o crime, no caso dele, se não compensa quase nunca, nesse caso especificamente não compensava. Servidor de carreira, com história, a mesma coisa o Stefanuto, presidente do INSS. Se for comprovado que o Stefanuto está envolvido também, como aparentemente está, tanto é que eventualmente houve o afastamento, eu vou te contar que para mim é uma decepção tremenda. A pior desgraça, tanto para o Lupe quanto para o Stefanuto, é o depoimento de uma conselheira. Ela tem a ata da reunião, ela chamou a atenção disso tudo em 2023 e o pessoal passou a mão, alisou. Agora um detalhe só, Cardinô. Eu conheço a conselheira a Tônia Galete. Ela é representante, inclusive, no conselho de uma das entidades que é investigada, que é o Sindinap. Que, inclusive... Sindinap, que é do irmão de Lula. Exatamente. Então, assim, é como se o Conselho Nacional de Previdência Social tivesse um assento para cada entidade. São 14 assentos. Então, ela representa essa entidade. A desculpa do Lupe com relação... Eu vi ele falando sobre isso, é que, tecnicamente, ela estava falando disso, mas também ali a entidade dela se beneficiava direto ou indiretamente o meu gráfico, que é o gráfico do Poder 360, ele fala por si. Sim. Né? Eu mostrei aqui, 2022, teve uma medida provisória do Bolsonaro ainda, sim, que a coisa começou a desandar. Sim. Né? Porque esse tipo de mensalidade associativa existe e sobreviveu à queda do imposto sindical. Aí aqui, ó, aqui não tem ministro da Previdência que não veja que estão descontando demais. O que há? Peraí. Tem alguma coisa errada.